na política, na vida, nas relações institucionais ou pessoais, as palavras têm muita força. E é exatamente por conta da força das palavras que, nesta hora grave do país, os líderes, seja de uma central sindical, seja a autoridade máxima do país, a presidente da República, seja o presidente de uma Corte Suprema da Justiça brasileira, seja um líder político, seja um líder empresarial, qualquer um tem que pesar muito bem as palavras que está pronunciando e dizendo. Ontem, numa solenidade no Palácio do Planalto, o presidente da CUT, Wagner Freitas, com um boné vermelho, que também é simbólico no gesto, na foto e no que todo o cenário representa. Disse textualmente, naquela ocasião, com mais de 1.000 representantes dos movimentos sociais, apoiando a presidente da República, é um direito legítimo, ninguém questiona isso. Mas não é aceitável, não é admissível que um líder com a representatividade que tem o presidente da CUT, senhor Wagner Freitas, declarar naquela cerimônia, até constrangendo a presidente da República, que estava recebendo um apoio, que, se preciso for, serão entrincheirados, pegarão em armas para defender a presidente. E essa declaração, de certa forma, apesar de chocante, no momento que nós mais precisamos é exatamente de diálogo, de respeito e de tolerância, é surpreendente a declaração. O pior é que não há como não lembrar de uma declaração do ex-presidente Lula, que, quando a crise começou a se avolumar, declarou que chamaria o exército do Stedley para enfrentar a oposição. E quem está falando aqui não é uma senadora de oposição. Eu sou uma senadora independente, mas eu tenho o senso da responsabilidade. E talvez Wagner Freitas tenha tão somente expressado aquilo que, poucos meses antes, o ex-presidente da República tenha sugerido como, talvez, ameaça para mostrar ou intimidar a oposição, revelando a capacidade que este exército tem na reação nesse movimento de crise. Felizmente, duas autoridades, a primeira, a presidente da República, não diretamente respondeu ao senhor Wagner Freitas, mas, para bom entendedor, meia palavra basta, ao declarar que, na democracia, é preciso respeitar as posições contrárias e é preciso ter diálogo. E diálogo não é pauleira, como usou a expressão a presidente Dilma Rousseff. A outra palavra tranquilizadora vem da boca do presidente da OAB, Marcos Vinícius Coelho, que, do alto da responsabilidade institucional que a OAB sempre teve nos momentos mais críticos da vida nacional, voltou a dizer que no Brasil, hoje, democrático, consolidada a democracia, com instituições muito fortes, não há espaço para qualquer tipo de violência às instituições. Não há qualquer tipo de violência à liberdade. Não há espaço para ameaças, como sugeriu ontem o presidente da CUT, que posteriormente veio a público para dizer que foi mal interpretado. Não se interpreta mal aquilo que o nosso sentimento expressa, e esta foi a cena que todos vimos ontem. E este gesto do senhor Wagner Freitas, e eu respeito todas as lideranças sindicais, esse gesto já provocou hoje alguns telefonemas no meu gabinete, como do José Batista
lá de Cariacica, no Espírito Santo. O José Batista tem 51 anos e ele ligou para o meu gabinete um pouco apreensivo, porque a esposa e as enteadas dele estão com medo depois dessa manifestação ouvida pelo rádio e vista e ouvida na televisão. As enteadas e a esposa ficaram preocupadas porque tinham decidido ir às manifestações nesse domingo. A mulher dele, a Lauriceia de Freitas, de 40 anos, estão ainda em dúvida, só por causa da declaração de Wagner Freitas. Terá sido essa declaração uma ameaça intimidatória para que isso acontecesse? Esse morador do Espírito Santo informou, quando fez a ligação, ganha por mês salário de R$800, paga aluguel de R$300 e reclama que a vida dele está mais cara e muito mais difícil. Esses são os principais motivos que vão levar o José para as ruas no próximo domingo. Ele diz que está se sentindo injustiçado, porque gostaria de ir para as ruas com toda a família, democraticamente, para manifestar simplesmente a insatisfação com a situação que o país está vivendo. O sentimento do José Batista é o sentimento que está no coração e na mente de milhares e milhares de brasileiros. Mas nós não podemos imaginar que, com uma ameaça desse tipo, ela possa representar a intimidação dos brasileiros que decidiram democraticamente ir às ruas neste domingo. E é exatamente a forma como nós temos, e a pregação é essa, se nós dissemos que há intolerância, a cada ação corresponde uma reação. Então, nós não podemos estimular, nós não podemos alimentar esse tipo de guerra social, porque nas declarações dele foram mais adiante. Nós vamos enfrentar a burguesia. Essa luta de classes está ultrapassada e nós hoje, com um país vivendo, com as instituições muito fortalecidas, seja o Congresso Nacional, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, os órgãos de Estado, como a Polícia Federal, que está agindo conforme os preceitos republicanos em nosso país. Não podemos colocar mais lenha na fogueira com declarações como essa, intempestivas, declarações indesejáveis. E eu também desejo que no domingo, como aconteceu na primeira manifestação no início deste ano, tudo aconteça sob a mais absoluta normalidade, com as pessoas mostrando a sua insatisfação, mostrando a sua opinião de forma livre, de forma democrática. É a única forma que nós temos de dizer que não estamos satisfeitos. Terra dourada, em todas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Bom, cidadãos e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.